Bhurvasuvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Oferecemos nossas mais humildes reverências aos divinos pés lótus de Bhagavan Shri Satyasarvabhava. A gente vai continuar de onde a gente parou da última vez, né? Antes do Buda Purnima e do Aradhana Mahotsavam. A gente estava estudando esse capítulo que ele fala sobre a raiva e o desejo. A gente falou sobre a raiva da outra vez, agora vai falar mais sobre o desejo. Taira. Em seguida, o desejo, Kama. O desejo deve ser conquistado por meio do desapego, Vairagya. Desapego, Vairagya, não significa ir para a floresta, deixando a esposa e os filhos desamparados. Não é desistir de propriedades e outros pertences e se tornar um renunciante, sannyasi. Quando reconhecemos o defeito em um objeto, naturalmente descartamos esse objeto. Desapego, Vairagya, implica que, mesmo vivendo uma vida de chefe de família, grihasta, e executando todas as ações que lhe são ordenadas, deve-se descartar aqueles objetos onde se encontrem qualidades mais e ruins. Por exemplo, existem alguns pratos de que você mais gosta. Esses pratos são colocados diante de você, prontos para comer. O cozinheiro chega nesse momento e apela a você. Senhor, por favor, não coma essas coisas. Por engano, um inseto caiu nesse prato e morreu. Isso agora está contaminado. Portanto, por favor, não coma essas coisas. Imediatamente você descarta aquele item, mesmo que goste muito dele. Depois de descobrir que os materiais contêm alguma impureza, você não se adiantará para partilhar deles. Tudo neste mundo é transitório e está sujeito a mudanças e destruição. Anityam asukam lokamimam prapyabhajaswamam. Se você reconhecer esses defeitos, você nunca irá escolher um mundo tão transitório e defeituoso. Vou reler. Em seguida, o desejo, Kama. O desejo deve ser conquistado por meio do desapego, Vairagya. Desapego, Vairagya, não significa ir para a floresta deixando a esposa e os filhos desamparados. Não é desistir de propriedades e outros pertences e se tornar um renunciante, sannyasi. Quando reconhecemos o defeito em um objeto, naturalmente descartamos esse objeto. Desapego, Vairagya, implica que, mesmo vivendo uma vida de chefe de família, grihasta, e executando todas as ações que lhe são ordenadas, deve-se descartar aqueles objetos onde se encontrem qualidades mais e ruins. Por exemplo, existem alguns pratos de que você mais gosta. Esses pratos são colocados diante de você, prontos para comer. O cozinheiro chega nesse momento e apela a você. Senhor, por favor, não coma essas coisas. Por engano, um inseto caiu nesse prato e morreu. Isso agora está contaminado. Portanto, por favor, não coma essas coisas. Imediatamente, você descarta aquele item, mesmo que goste muito dele. Depois de descobrir que os materiais contêm alguma impureza, você não se adiantará para partilhar deles. Tudo neste mundo é transitório e está sujeito a mudança e destruição. Anityam asukam lokamimam prapyabhajaswamam. Se você reconhecer esses defeitos, você nunca irá escolher um mundo tão transitório e defeituoso. Sairá. Sairá. A Sababa está falando, né, que o desapego é uma questão de discernimento, né? Ou seja, tem um discernimento, né, a respeito do valor relativo das coisas e você descarta aquilo que você percebeu que não tem valor.
Acho isso muito interessante, né? Você não precisa descartar nada que tenha valor para você. Apenas você muda o seu ponto de vista, né? E começa a ver o valor relativo das coisas. E você descarta aquilo que não tem valor, né? Quando você busca aquilo que é permanente, então aquilo que é transitório, né, deixa de ter o valor que tinha anteriormente. Essa era. Sério. Vou continuar então. Os alimentos que são prescritos para curar uma doença podem não ser uma fonte de prazer. A comida que você come para curar a doença da fome pode ser um prazer? Ela é apenas um remédio para curar a doença da fome. Deve ser tomada como tal. Algumas pessoas desejam tomar comprimidos revestidos de açúcar. Da mesma forma, elas desejam comer alimentos saborosos para curar a doença da fome. Tudo que desfrutamos neste mundo deve ser tomado como um remédio para curar a doença de nossos desejos. Sentimos que estamos levando uma vida muito feliz e próspera neste mundo. Consideramos isso um prazer. Mas, na verdade, não são os objetos que nos proporcionam prazer, e as consequências desse assim chamado prazer poderão ser amargas em nossa vida posterior. Vou reler. Os alimentos que são prescritos para curar uma doença podem não ser uma fonte de prazer. A comida que você come para curar a doença da fome pode ser um prazer. Ela é apenas um remédio para curar a doença da fome e deve ser tomada como tal. Algumas pessoas desejam tomar comprimidos revestidos de açúcar. Da mesma forma, elas desejam comer alimentos saborosos para curar a doença da fome. Tudo que desfrutamos neste mundo deve ser tomado como um remédio para curar a doença de nossos desejos. Sentimos que estamos levando uma vida muito feliz e próspera neste mundo. Consideramos isso um prazer. Mas, na verdade, não são os objetos que nos proporcionam prazer. E as consequências desse assim chamado prazer poderão ser amargas em nossa vida posterior. Sério. Sairam. Eu vejo que Swami, nesses dois parágrafos, né, nesses dois trechos lidos, está fazendo com que a gente veja o verdadeiro valor das coisas. Como Rubens disse, né, ele está, posso dizer, está assim, chamando a gente a usar o nosso discernimento, e entender o que realmente é esse mundo, né? Porque a gente está tomado de ilusão, né? A gente acha que a nossa felicidade está nos prazeres do mundo, né? Então, ele está aqui chamando a nossa atenção, que, por exemplo, né, a comida é um remédio para a doença da fome.
E assim como outras coisas, né, que a gente desfruta neste mundo são como um remédio para a doença dos nossos desejos. Quer dizer, isso nos convida a pensar no que é real, né? Se tudo isso é remédio para, né, para as doenças ou para os desejos, né? Então, o que é real, né? Eu, ele convida isso, a gente refletir sobre as coisas às quais a gente se apega, que elas não são reais, elas não são permanentes, elas são ilusórias. Sairam. Em Sairam. Quando leu a primeira vez, o que me veio foi que eu sou muito parecida com a criança, né? Que eu quero realmente que o negócio seja bom. Quero tomar comprimido revestido de açúcar, quero comer uma comida gostosa. Mas no final desse parágrafo, ele fala, né, não são os objetos que nos proporcionam prazer. Acho que é aí que é algo para se meditar em cima, né? Porque, ok, a comida é um remédio para a doença da fome, e aí ele coloca esse negócio que a gente deseja comer algo saboroso, né? Comparado a um comprimido de açúcar, para matar a nossa doença da fome. Aí você pensa, mas existem coisas saborosas, naturais, né? E que são sátvicas. Por que não usar elas, né? Por que não desfrutar desse sabor? E eu lembrei também que a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, né? Essa questão do conhecimento daquilo que é além da lógica, né? Eu acho que aqui o Sai Baba, de alguma maneira, está desconstruindo a nossa lógica, né? Ele não está impondo para a gente uma disciplina de austeridade, de comer só comida ruim, né? Porque aí, quando a comida é ruim, eu vou comer só um pouquinho, né? Boto lá um arroz sem sal, meio cruzão, aí vai ficar bem ruim, eu não vou querer comer muito. Mas eu acho que ele está querendo também desconstruir essa nossa necessidade essa nossa necessidade de ter a muleta da mente, né? A muleta da lógica, para nos guiar nessa trilha aí do caminho espiritual. Não precisa desse bastão da lógica. Eu acho que até ela, a gente vai uma hora vai perceber que a gente tem prazer em conseguir fazer um raciocínio lógico. Pelo menos eu tenho, né? Seguir construir um raciocínio lógico. E aí, até essa lógica, a gente vai perceber que não é ela que nos dá prazer, né? E aí a gente vai abandonar ela também. Sairão. Saira, vou continuar a leitura. Havia uma grande árvore, muito bonita e atraente, com muitos galhos, folhas, frutos e flores. Um dia, de repente, ela secou. Todas as folhas e flores secaram e caíram. E qual é a razão? É porque ela não foi suficientemente regada? Ou foi por falta de fertilizante? Não, não, nada desse tipo. Ela foi infestada por uma praga nas raízes e a doença se espalhou por todas as partes da árvore. Como resultado, a árvore inteira secou repentinamente.
Da mesma forma, quando a doença do desejo, kama, e da raiva, krodha, nos afeta, um dia nós desmoronamos repentinamente, mesmo que estejamos rolando em riqueza. Vou reler. Havia uma grande árvore muito bonita e atraente, com muitos galhos, folhas, frutos e flores. Um dia, de repente, ela secou. Todas as folhas e flores secaram e caíram. Qual é a razão? É porque ela não foi suficientemente regada? Ou foi por falta de fertilizante? Não, não, nada desse tipo. Ela foi infestada por uma praga nas raízes e a doença se espalhou por todas as partes da árvore. Como resultado, a árvore inteira secou repentinamente. Da mesma forma, quando a doença do desejo, kama, e da raiva, krodha, nos afeta, um dia nós desmoronamos repentinamente, mesmo que estejamos rolando em riqueza. Sairam. Sairá. Bem forte essa imagem, né? E eu lembrei também de uma vivência que eu fiz, que a pessoa falava que as raízes, né, da gente sentir as nossas raízes no chão, né, nós estamos assim, em contato, né, e falando, né, da raiz, né, como, não só como aquilo que nutre, mas aquilo que sustenta também, aquilo que mantém, né, que dá firmeza, né, e aí você vê, né, o desejo e a raiva, eles corroem justamente aquilo que nos nutre e aquilo que nos dá sustento, de acordo com essa analogia, foi o que eu pensei aqui, né? A imagem que me veio. Um sairão. Sairão. Só para complementar, né, que a, a raiva, né, é uma coisa que é um sentimento que, se a gente ficar olhando para as coisas que acontecem, né, esse sentimento pode vir assim com uma frequência bastante alta. Mas a gente pode também ouvir as coisas, né, que acontecem, as coisas que estão mais próximo de nós, porque a gente fica com raiva, geralmente, muitas vezes, por coisas que a gente não pode mudar, que a gente não tem como fazer nada. E ainda se ilude, talvez até fomente um desejo, né, de que pode fazer alguma coisa, se indignando, né, se manifestando. Então, assim, a gente tem essa questão toda, fala, positivismo tóxico, ou negativo, não sei o que lá, muitas palavras hoje em dia que a gente, por conta da facilidade das pessoas se colocarem, né, e das pessoas ouvirem pessoas que você nunca ouviria na sua vida, se não fosse a internet. Então, mas a questão é se o mundo, ele não é físico, a gente sabe disso. Então, a gente dando repercutindo essas coisas que nos causam raiva dentro da gente, essa raiva, ela é como se a gente estivesse montando uma sala de estar para a raiva. A gente dá alimento para ela. A gente faz um sofá quentinho, gostoso, né? A gente monta todo um ambiente ali para ela permanecer, até para ela virar soberana do lugar, né? Então, a gente perceber que assim, as coisas que a gente pensa, como a gente reage, nossas emoções, elas estão indo também
para o mundo, e elas também estão contribuindo para aumentar o que você quer que seja que a gente está vibrando. Né? Então, acho que a gente tem que ter um cuidado, realmente, fazer aquilo que vários mestres ensinam, né? Observar apenas. Né? Veio a raiva, conseguir se distanciar, reparar ela e dar tchau para ela, né? Reparar que ela apareceu e deixar ela ir embora. E não convidar ela, não montar um banquete para ela ficar. Né? Sério. Sairam. É, é bem forte, né, esse parágrafo, né, um alerta muito grande, né, para como assim a gente pode ser destruída, né, por essa praga, né, essa praga dupla aí. Ele está assim nos convidando a olhar para a gente quando, porque são sentimentos que surgem, né, e a gente perceber logo quando surge e não deixar tomar conta da gente, né. Então se a gente tiver atenção, né, é a plena atenção, né, o orai e vigiai, né, o vigiai é super importante, né. A gente tem que perceber quando, né, quando surge a raiva, quando surge o desejo, e não dar vida, né, não segui-los, né. Não seguir os desejos, a não ser aqueles que a gente vê com discernimento que deve seguir, né, porque a questão dos desejos é muito complicada, né, porque nós somos movidos a desejos, né. O mundo se movimenta por desejo, né. E só que a gente tem que ver, discernir, né, aqueles que são elevados. Sai Baba mesmo tem um programa, né, de limite aos desejos. Porque ele reconhece que a gente não não elimina todos os desejos de uma vez, né, né, o nosso processo, né, ainda não enquanto não tiver estabelecido, né, na consciência, né, a realização mesmo, a gente sempre vai ter, só que a gente tem que observá-los, né, e não deixar que eles nos autodestruam, né, porque desejos sempre acontecem, né. E eles são como o fogo que não sacia, né, que você está sempre colocando mais lenha nele, né. É insaciável, porque quando você está tomado pela doença dos desejos, que você acha que tem que satisfazer os desejos, que eles vão te dar felicidade, prazer, o que que acontece, né, você satisfaz aquele, mas aí vem logo outra, né, nunca não tem fim. A questão dos desejos é que ele não tem fim, né. A gente vê pessoas que, nossa, que têm tudo, né, e no entanto, nunca é suficiente, né, vai sempre tá sempre querendo mais, tá tomado mesmo, sem discernimento, por essa por essa ilusão, né. E a questão da raiva, né, que a gente também tem que observar, e o Sai Baba já disse aqui em parágrafos anteriores, né, várias formas aí da gente lidar com isso quando surge, né. Sairam.
Saira, você falou do limite aos desejos, eu lembrei que a gente tem um livro aqui em casa da Phyllis Crystal, que é o Taming Our Monkey Mind, e uma boa parte do livro é dedicada a esse tema, né, do limite aos desejos. Um livro sobre Taming Our Monkey Mind, é como domar a nossa mente macaco, né? E, curiosamente, o outro livro que a gente tem dela, da Phyllis Crystal aqui, é o Reconnecting the Love Energy, fala sobre a energia do amor, né? Os dois, em seu conjunto, né, trata exatamente do tema desse capítulo, né? A raiva e o desejo. É, e como aplicar o antídoto, né? A raiva e o desejo. Que é o antídoto da raiva, o Swami fala que é o amor. E o do desejo é o desapego, né? Então, acho que esse é o nosso, esse capítulo, né? Esse discurso Sai Baba, ele traz uma questão bem prática, ou algumas questões bem práticas, que nós precisamos trabalhar, né? Para estarmos à altura mesmo né, de buscar a realização. Sairá. Sairá, eu vou continuar então. Uma pessoa rica é considerada um grande homem no mundo de hoje, mas, no campo espiritual, não é esse o caso. A caridade é considerada mais valiosa do que o dinheiro. Se o dinheiro for acumulado sem ser utilizado para fins de caridade, não haverá valor para ele. Existem 4 herdeiros para a nossa riqueza. O primeiro herdeiro é a caridade. O segundo é o governo. O terceiro é o ladrão. E o quarto é o fogo. Se nosso dinheiro for mantido aos cuidados do primeiro herdeiro, a saber, a caridade, que é o herdeiro legítimo, os outros 3 herdeiros não terão qualquer disputa. Até mesmo os ladrões ficarão felizes com uma pessoa com disposição para a caridade. O governo concederá a isenção de imposto para o dinheiro doado para fins de caridade. O fogo também hesitará em tocar a riqueza de uma pessoa caridosa. Assim, quando o dinheiro for doado ao herdeiro da caridade, os outros 3 herdeiros concordarão com isso. Eles não terão qualquer disputa com aquele herdeiro. Por outro lado, quando o dinheiro é acumulado sem utilizá-lo para fins caritativos, o ladrão estará de olho nele. Ele estará esperando uma oportunidade para roubar o dinheiro. O governo também tentará invadir sua casa e tirar o dinheiro. Mesmo que esses 2 herdeiros se esqueçam, subitamente um incêndio pode explodir e destruir tudo. Portanto, a Bhagavad Gita estabeleceu o fato de que a caridade é maior do que a riqueza. Vou reler. Uma pessoa rica é considerada um grande homem no mundo de hoje, mas, no campo espiritual, não é esse o caso. A caridade é considerada mais valiosa do que o dinheiro. Se o dinheiro for acumulado sem ser utilizado para fins de caridade, não haverá valor para ele. Existem 4 herdeiros para a nossa riqueza. O primeiro herdeiro é a caridade. O segundo é o governo. O terceiro é o ladrão. E o quarto é o fogo.
Se nosso dinheiro for mantido aos cuidados do primeiro herdeiro, a saber, a caridade, que é o herdeiro legítimo, os outros 3 herdeiros não terão qualquer disputa. Até mesmo os ladrões ficarão felizes como uma pessoa com disposição para a caridade. O governo considerará isenção de imposto para o dinheiro doado para fins de caridade. O fogo também hesitará em tocar a riqueza de uma pessoa caridosa. Assim, quando o dinheiro for doado ao herdeiro da caridade, os outros 3 herdeiros concordarão com isso. Eles não terão qualquer disputa com aquele herdeiro. Por outro lado, quando o dinheiro é acumulado sem utilizá-lo para fins caritativos, o ladrão estará de olho nele. Ele estará esperando uma oportunidade para roubar o dinheiro. O governo também tentará invadir sua casa e tirar o dinheiro. Mesmo que esses 2 herdeiros se esqueçam, subitamente um incêndio pode explodir e destruir tudo. Portanto, a Bhagavad Gita estabeleceu o fato de que a caridade é maior do que a riqueza. Sairana. Sairá. Eu acho que se a Bárbara fala aí, né, essa parte do homem rico, né, da pessoa rica, porque de alguma maneira a gente nutre esse desejo de poder não ter preocupação financeira, né? Então ele alerta que né, para essa questão do dinheiro, né, eu entendo assim como essa energia, né? Você você acumular o dinheiro por acumular o dinheiro, né? É nocivo, porque você não está fazendo com que ele gere, você não está fazendo essa energia circular de forma adequada, assim, harmoniosa. Você está como se você tivesse pego uma represa, uma água, né, uma fonte de água, e feito uma represa no seu terreno, e os seus vizinhos vão ficar sem água, porque você quer aquela água para você, você quer usufruir da água, garantir de que não vai faltar água para você, mas aí com isso você está fazendo com que os seus vizinhos eles fiquem sem água, né? E eu me lembrei, né, várias vezes, né, você vê isso enunciados, assim, comentários, não sei qual seria a palavra, mas falando que apenas uma pequena parte da, do que os maiores magnatas, né, do mundo ganham por ano, seria suficiente para tirar todas as pessoas da fome, para tirar todas as pessoas da miséria, todas as pessoas do mundo que estão na miséria, as pessoas do mundo que estão com fome. E, no entanto, esse dinheiro não é usado para isso, né? Então, da gente observar, assim, que, ok, eu não sou uma magnata, mas também não perder esse ponto de vista do outro também, né? De que não adianta você estar seguro se o outro não está, né? A gente buscar fazer com que nossa pequena parte, né? Nós não somos esses magnatas que podemos acabar com a fome inteira do mundo, pelo menos a gente fazer, né, o que nos cabe, né? Não desejar acumular por acumular, né? A gente é como quando a pessoa vai e faz uma festa, né? Você faz uma festa, serve um banquete para todo mundo comer, né? Acho que a ideia é mais ou menos por aí, né? Você vai estar preparando um banquete, né? Para todos. Pairão. Sairão.
Essa questão, né, da caridade, que Sai Baba muito bem nos alerta, né, sobre o verdadeiro uso, né, do dinheiro, acho que fica mais fácil para a gente entender se a gente entender que o dinheiro não é nosso, né? Que a gente acha que o dinheiro é nosso. Como a Carol falou, é uma energia, né? Só que é assim, se a gente for ir na raiz, né, da questão do dinheiro, você vai ver que quem te deu o dinheiro, né? Foi Deus que te deu, né, o dinheiro, porque Ele que te deu as condições de você ganhar aquele dinheiro, né? Te deu aquele meio de vida, seja emprego, ou, né, outra razão, te deu os talentos para que você conseguisse isso, a oportunidade, a saúde. Então você considera que o dinheiro é seu? Na verdade, ele não é seu. O problema é que a gente acha que é nosso, então que a gente tem. Se a gente pensar que é de Deus e que a gente vai devolver a Deus, né, a gente vai fazer o melhor uso, né? E vai fazer uso, né, da caridade mesmo, né? Porque, na verdade, é um dom que Deus colocou na sua mão para que você pudesse servir, né? A, né, a você, a sua família, né, no caso, a caridade, né, que você tem que usar da melhor maneira para devolver a Deus. E é isso que ele está nos mostrando também, incitando a caridade, né, e vendo que quem é o verdadeiro herdeiro, né, do dinheiro, né, que ele fala mais, né, até da questão do acúmulo, né, do dinheiro, de usar egoisticamente, né, quem tem muito, porque na verdade 80% da humanidade vive abaixo da linha de pobreza, né. E é isso que a gente tem que ver, né, como a Carol aqui até deu o exemplo, né, do dinheiro dos milionários, né. É muito complicado, né. Como que e agora atualmente, né, muita gente está perdendo seus empregos com essas questões aí de inteligência artificial e, né, e robóticas e não sei o quê. Muita gente, né. Então há vários fatores, né, que a gente também tem que pensar e cada um cumprir a sua parte naquilo que pode, né, onde vê que pode, né, segundo sua condição, mas ter esse discernimento, não achar que é meu, né, e quem tem muito achar que tem direito ao acúmulo, porque é o que ele está alertando ali. Se eu não usar corretamente, um momento alguém vai tirar o teu dinheiro, né. Seja o ladrão, seja o fogo te causando prejuízo, enfim, prejuízos, né. A vida não é nada fácil, né. A gente tem muito aprendizado para fazer e por isso a gente tem muito sofrimento, né, porque o sofrimento ele vem nos ensinar a né, a nos conduzir pelo caminho certo, né, o caminho sagrado, né, podemos dizer assim, né, quando nos conduz ao caminho espiritual, né, o caminho que é o caminho da sabedoria, né, do viver corretamente, né, viver divinamente. Saíra.
Sério? Isso que a Carol falou também me lembra que Sai Baba, em muitos discursos, dizia, né, que o dinheiro que os governos gastam com armas deveria ser usado para alimentar os famintos do mundo, né? E também teve aquela ocasião que ele fez um discurso num estádio, né, numa cidade grande da Índia, que eu esqueci o nome, e que antes dele fazer o discurso, as pessoas lá né, as pessoas importantes lá da cidade rezaram a Sai Baba, né, pedindo que ele ajudasse a resolver o problema da violência urbana. E Sai Baba, no seu discurso, disse, né, façam caridade, ajudem os miseráveis, e o problema da violência se resolverá. Né? E Sai Baba, sim, sempre, pelo que eu entendo, pelo que eu, né, por estudar, sempre motivou as pessoas a fazerem obras de caridade, né? Seja de diversas frentes, né? A gente sabe, tem aquelas frentes principais, né, que são os hospitais, as escolas, que ele oferece lá na Índia, né, tudo de graça, e o sistema de abastecimento de água, mas ao lado disso também existe um grande trabalho, tem uma grande capilaridade nos vilarejos pobres da Índia, né, onde os devotos de Sai Baba entram lá e entendem quais são os problemas, né, do vilarejo e oferecem para eles tudo o que você, né, pode imaginar assim, em termos de melhoria na qualidade de vida, né? Ou seja, atendimento médico, educação, cultura, apoio aos pequenos agricultores, enfim, uma infinidade de serviços, né, que eles oferecem. E isso nem aparece tanto, né? Não tanto quanto as grandes instituições, mas é um trabalho também muito grandioso, muito bonito. Sababa sempre estimulou. Saira. Sairã. O Rubens falou uma coisa assim muito importante, né, com relação a todo o trabalho de seva que é feito, né, pelas organizações SAI, né? É, que é uma coisa assim que a gente não consegue entender como há recursos para tanto, né? E sempre não falta, né? Então, eu acho que é uma coisa também que a gente custa entender, né? É que a abundância ela é real, mas ela só é real quando ela é posta assim a serviço, né? É muito, assim, essa questão do dinheiro é muito complicada, no sentido de que as pessoas têm medo de que lhes falta dinheiro, e aí elas entram na doença do acúmulo. Eu vejo assim, elas acham que, né, na vida, a vida é uma vida longa, pode faltar dinheiro, né? Então elas têm apego ao dinheiro, porque durante a vida a gente precisa, né, de muita coisa, de muitos recursos. E a falta de espiritualidade, né, de conhecimento desse funcionamento, como que a riqueza funciona, né, como que a abundância, a prosperidade funciona,
faz com que as pessoas achem que é o reter, né, que vai dar isso, ao passo que não, é justamente o contrário. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você, vamos lá, ajuda, né, o todo, você mais recebe para continuar ajudando. É por isso que os recursos para essas obras de caridade, né, eles aparecem na hora que tem que aparecer, que as pessoas nem sabem de onde, né? A gente vê vários exemplos, né, que está se fazendo uma obra que é importante socialmente, que se começou, não se sabia direito se os recursos iam vir, e aparece, não sabe se dá onde, né? Porque aparece, né? Então, é, há recursos suficientes, né? A questão é o uso mesmo, a sabedoria, né? Do desapego, de como é que funciona essa abundância divina. Sairão. Cara, vou continuar então. Também é dito que a verdade, Ritam, é maior do que a fala, Vak. Uma pessoa pode falar qualquer coisa, mas se suas palavras não estiverem apoiadas na verdade, elas não terão valor. Quando uma pessoa fala a verdade e seu comportamento é baseado na verdade, seu valor aumenta. Também é dito que a honra é muito maior do que uma vida longa. Vida longa sem honra é um desperdício. Essas pessoas são um fardo na terra e servem apenas para comer e dormir. Você deve ganhar boa reputação. Somente então isso trará glória à sua natureza humana. Você deve fazer o bem, ver o bem e ser o bem. Esse é o seu dever fundamental. Você nunca deve ter um nome ruim. É melhor viver por um período curto como um cisne do que viver por um período longo como um corvo. É suficiente que você viva por um curto período, ganhando um bom nome e honra como um cisne, Hamsa. A Bhagavad Gita considera tal pessoa um asceta da mais alta ordem, Paramahamsa. Agora, a respeito do corpo, Deha, disse que as boas ações, Satkarmas, são mais importantes do que o corpo. Um corpo que não se empenha em fazer o bem aos outros é tão inútil quanto um cadáver vivo, Divachava. Esse corpo humano nos é dado para fazer o bem aos outros, e não para nos envolvermos em atividades egoístas. Hoje em dia, o egoísmo está fazendo do homem uma marionete e brincando com ele. Em tudo que uma pessoa faz, em tudo que vê, em tudo que pensa, em tudo que fala, existe um completo egoísmo por trás desses atos. A fim de manter o egoísmo sob controle, devemos nos engajar em ações, karmas, altruístas e sagradas, que ajudam os outros. Somente então a natureza humana adquirirá um propósito e significado. É dito que o nascimento humano é o mais raro de todos os seres. Jantunam nara janma durlabham. Livre-se do desejo e da raiva. Desejo kama, raiva krodha. Pela prática constante. Nós devemos pensar seriamente em como nos livrar dessas más qualidades do desejo, kama, e da raiva, krodha. Um pequeno exemplo para isso. Suponha que um dia encontremos um lindo cachorro se movendo na frente de nossa casa. No entanto, nós estamos hesitantes em manter esse cachorro em nosso quintal, pois não sabemos de quem ele é. Como roubar a propriedade de alguém? No entanto, somos tentados por sua beleza e, portanto, oferecemos a ele um pouco de comida. Obtendo de nossas mãos o alimento, o cachorro volta à nossa casa no dia seguinte, exatamente no mesmo horário.
Voltamos a oferecer comida no segundo dia também, por causa do nosso fascínio pelo lindo cachorro. Gradualmente, nosso apego pelo cachorro aumenta. O cachorro se acostuma a vir à nossa casa exatamente no mesmo horário todos os dias. Depois de algum tempo, ele desenvolve um grande apego à nossa casa e se recusa a se retirar. No entanto, a beleza e a felicidade são apenas momentâneas. Depois de alimentar o cachorro por alguns dias dessa forma, o dono da casa desenvolve uma aversão à beleza do cachorro. Portanto, ele pensa em vários métodos para afastar o cachorro de sua casa. Ele realiza que o motivo pelo qual o cachorro vai à sua casa diariamente é a sua prática de alimentá-lo diariamente. Portanto, ele pensa em outra prática pela qual pode afugentar o cachorro. Ele conclui que o cachorro se afastará por conta própria, se ele o ignorar e desviar sua atenção para algum outro objeto. Em outras palavras, a mesma prática por conta da qual o cachorro entrou na casa pode ser adotada para afastá-lo também. Vou reler. Também é dito que a verdade, ritam, é maior do que a fala, vak. Uma pessoa pode falar qualquer coisa, mas, se suas palavras não estiverem apoiadas na verdade, elas não terão valor. Quando uma pessoa fala a verdade e seu comportamento é baseado na verdade, seu valor aumenta. Também é dito que a honra é muito maior do que uma vida longa. Vida longa sem honra é um desperdício. Essas pessoas são um fardo na terra e servem apenas para comer e dormir. Você deve ganhar boa reputação. Somente então, isso trará glória à sua natureza humana. Você deve fazer o bem, ver o bem e ser o bem. Esse é o seu dever fundamental. Você nunca deve ter um nome ruim. É melhor viver por um período curto como um cisne do que viver por um período longo como um corvo. É suficiente que você viva por um curto período, ganhando um bom nome e honra como um cisne, Hamsa. A Bhagavad Gita considera tal pessoa um asceta da mais alta ordem, Paramahamsa. Agora, a respeito do corpo. Diz-se que as boas ações, satkarmas, são mais importantes do que o corpo. Um corpo que não se empenha em fazer o bem aos outros é tão inútil quanto um cadáver vivo. Jivachava. Esse corpo humano nos é dado para fazer o bem aos outros, e não para nos envolvermos em atividades egoístas. Hoje em dia, o egoísmo está fazendo do homem uma marionete e brincando com ele. Em tudo que uma pessoa faz, em tudo que vê, em tudo que pensa, em tudo que fala, existe um completo egoísmo por trás desses atos. A fim de manter o egoísmo sob controle, devemos nos engajar em ações, karmas, altruístas e sagradas, que ajudam os outros. Somente então, a natureza humana adquirirá um propósito e significado. É dito que o nascimento humano é o mais raro de todos os seres. Jantunam nara janma durlabham. Livre-se do desejo, kama, e da raiva, krodha, pela prática constante. Nós devemos pensar seriamente em como nos livrar dessas más qualidades do desejo, kama, e da raiva, krodha. Um pequeno exemplo para isso. Suponha que um dia encontremos um lindo cachorro se movendo na frente de nossa casa. No momento, nós estamos hesitantes em manter esse cachorro em nosso quintal, pois não sabemos de quem ele é. Como roubar a propriedade de alguém? No entanto, somos tentados por sua beleza e, portanto, oferecemos a ele um pouco de comida. Obtendo de nossas mãos o alimento, o cachorro volta à nossa casa no dia seguinte, exatamente no mesmo horário. Voltamos a oferecer comida no segundo dia também, por causa do nosso fascínio pelo lindo cachorro. Gradualmente, nosso apego pelo cachorro aumenta. O cachorro se acostuma a vir à nossa casa exatamente no mesmo horário todos os dias. Depois de algum tempo, ele desenvolve um grande apego à nossa casa e se recusa a se retirar. No entanto, a beleza e a felicidade são apenas momentâneas. Depois de alimentar o cachorro por alguns dias dessa forma, o dono da casa desenvolve uma aversão à beleza do cachorro. Portanto, ele pensa em vários métodos para afastar o cachorro de sua casa. Ele realiza que o motivo pelo qual o cachorro vai à sua casa diariamente é a sua prática de alimentá-lo diariamente. Portanto,
Ele pensa em outra prática pela qual pode afugentar o cachorro. Ele conclui que o cachorro se afastará por conta própria se ele o ignorar e desviar sua atenção para algum outro objeto. Em outras palavras, a mesma prática por conta da qual o cachorro entrou na casa pode ser adotada para afastá-lo também. Sairá. Sairá. Interessante que Sababa aqui, nesse exemplo, está falando de hábito, né? Provavelmente houve um tempo em que a raiva não era um hábito para mim, né? Não tinha um hábito da raiva. E aí, com o tempo, esse hábito se desenvolveu. E agora ele virou um hábito, né? Um hábito de estar com raiva. E como se livrar desse hábito, né? Sababa aqui dá uma dica, né? Da mesma forma como você criou esse hábito, né? Você pode também se livrar dele. Usando a mesma prática, só que no sentido inverso. A mesma prática que foi usada para criar o hábito, ela é usada de modo inverso para você se livrar do hábito. O mesmo se aplica também ao desejo, né? O desejo também é um hábito que vai sendo criado, cultivado, né? E ele também pode ser desconstruído, né? Descriado, descultivado, sairá. Sairá. Ele é separar esses parágrafos, né? Principalmente esse último aí, que ele fala do cachorro, né? Que ele usou como uma alegoria, né? Mostra assim, quanto que a espiritualidade, né? A linha espiritual, quer que a gente se volte para dentro. E quando eu estou olhando, né, usando a mesma alegoria, né, do cachorro, né, eu estou olhando o cachorro, estou achando ele bonito, eu estou olhando para fora. Né? Então, assim, e as nossas. Como a gente falou, né, os desejos também são formados assim, a raiva, né, é alimentada dessa maneira. E quando a gente está voltado para o mundo, né, quando a gente está voltado para o mundo, o que acontece?
a gente se desprende da nossa essência. Porque a gente fica ouvindo um monte de fragmentos de verdades de outras pessoas ou de outras realidades, né? Que não são a nossa, e a gente se perde nessas sugestões, né? Estava falando, eu me lembrei das pessoas falando, você tem que ter um sonho para guiar a sua vida, né? Sonhar, não sei o quê. Você tem que isso, você tem que aquilo. E aí você fica, nossa, tenho, poxa, eu nunca pensei nisso. Mas, na verdade, quando a gente está nesse processo, eu percebo que você está olhando, posso estar enganada, né? Mas eu percebo que eu estou olhando para fora. Eu não estou ouvindo meu interior falando qual é o meu caminho. Eu estou ouvindo as outras pessoas tentando falar, talvez, espero que seja o caminho delas. Espero, porque talvez nem seja. Mas, enfim, eu ver esse cachorro bonito. Eu fico vendo bonitos cachorros por aí, querendo, né, me aproximar deles de alguma maneira. Então, acho que a gente vê isso em todas essas práticas espirituais, assim, que tem o cunho, né, espiritual, de modificação do ser humano para melhor, né, você buscar a sua essência. Ela fala sobre o caminho de dentro, né? Já falei aqui da astrologia, né, do ascendente, que é a nossa porta de comunicação com o mundo. Se eu estou voltada para fora, eu não uso o potencial do meu ascendente. Mas se eu estou voltado para dentro, esse potencial vai fazer com que eu me torne a pessoa melhor. É a mesma coisa acho que com tudo, né? Se a gente for parar para pensar. Se a gente vai num lugar que tem determinada prática coletiva, né? Se a gente não se afinizar e forçar a fazer aquilo ali, a gente está fazendo aquilo ali porque a gente olhou para fora, viu algo que a gente achou que talvez fosse interessante a gente fazer, que as pessoas estariam evoluindo e eu não, e vou fazer também, né? Eu lembrei agora aqui que eu por exemplo, né, quando eu tentei me inscrever no retiro de Vipassana, daí fui barrada, né? Porque eu achei que aquilo ali ia ser interessante para mim, não sei o quê, né? Que coisa linda, todo mundo em silêncio. E aí falaram que eu não podia porque eu era reikiana. E, sendo que foi um reikiano que me indicou, que vai lá sempre. Então, assim, para mim até foi como dizem aí, alguns, né, um livramento. Mas é o olhar para fora, né? Eu olho para fora, acho aquilo interessante, acho aquilo bonito, mas eu não estou olhando a minha verdade, estou olhando a verdade do outro. Eu estou olhando um cachorro bonito, mas eu tenho também o meu cachorro bonito, né? Eu também sou bonita. Por que eu tenho que olhar para o outro? Eu sou tão bonita quanto todo mundo é, né? Mas por que eu tenho que procurar ser tão bonito quanto o outro? Quando eu busco isso, eu me perco. Sério. Sério, acho que eu vou continuar então a leitura. Na Bhagavad Gita é dito: se você deseja alcançar a paz, Shanti, você deve ir da prática, Abhyasa, para a sabedoria, Gnana, e da sabedoria, Gnana, para a meditação, Dhyana. Da meditação, Dhyana, você deve ir para o estágio de renúncia ao fruto de suas ações, Karma Phala Tyaga. Quando você for capaz de renúncia, Tyaga, você finalmente alcançará a imortalidade.
Amritatva. Shreyohi gnanam abhyasat nat dhyanam visishyate. Dhyanat karma phala tyaga shanti ranantaram. A Bhagavad Gita está ensinando a verdade de que somente na renúncia, tyaga, reside o seu bem-estar. Uma vez que estivemos fascinados pela beleza e felicidade que surgem das qualidades gêmeas do desejo, kama, e da raiva, krodha, em muitos de nossos nascimentos anteriores, e permitimos que elas florescessem de muitas maneiras, essa prática tornou-se profundamente enraizada em nosso coração. Esses hábitos profundamente enraizados não podem ser erradicados por meras palavras. Eles são tão fortes que eles brotam repetidas vezes. Nós temos recebido com prazer e felicidade as más qualidades que entraram em nossa mente. Agora nós temos que expulsá-las com a mesma intensidade de sentimento de desapego e renúncia. Nós devemos fazer algumas práticas para esse propósito. Vou reler. Na Bhagavad Gita é dito: se você deseja alcançar a paz, Shanti, você deve ir da prática, Abhyasa, para a sabedoria, Gnana, e da sabedoria, Gnana, para a meditação, Dhyana. Da meditação, Dhyana, você deve ir para o estágio de renúncia ao fruto de suas ações, Karma Phala Tyaga. Quando você for capaz de renúncia, Tyaga, você finalmente alcançará a imortalidade, Amritatva. Shreyohi gnanam abhyasat gnanat dhyanam visishyate dhyanat karma phala tyaga shanti ranantara. A Bhagavad Gita está ensinando a verdade de que somente na renúncia, tyaga, reside o seu bem-estar. Uma vez que estivemos fascinados pela beleza e felicidade que surgem das qualidades gêmeas do desejo, kama, e da raiva, krodha, em muitos de nossos nascimentos anteriores, e permitimos que elas florescessem de muitas maneiras, essa prática tornou-se profundamente enraizada em nosso coração. Esses hábitos profundamente enraizados não podem ser erradicados por meras palavras. Eles são tão fortes que eles brotam repetidas vezes. Nós temos recebido com prazer e felicidade as más qualidades que entraram em nossa mente. Agora nós temos que expulsá-las com a mesma intensidade de sentimento de desapego e renúncia. Nós devemos fazer algumas práticas para esse propósito. Sairam. Daí me lembrei também da questão das plantas, né, das ervas daninhas, vamos chamar assim, né? Erva de plantão, se você cortar por cima, só a raiz dela fica ainda mais forte, né? E ela cresce ainda mais, né? A gente tem que ter paciência. Isso daí eu acho que também é uma virtude excelente, porque a paciência faz com que a gente vá com cuidado, né? Quando a gente nos percebe como pessoas raivosas, né? Quando a gente se percebe como pessoa raivosa, a gente quer logo se livrar disso. Por quanto tempo que a gente não cultivou isso? A gente não sabe. Eu acho que a gente tem que trabalhar com paciência. E paciência também com nós mesmos. Não termos raiva do nosso processo ser lento, né? Porque senão a gente vai estar fortalecendo a raiva, né? Eu acho que a gente tem que ir devagarzinho, observando, né? Fiquei com raiva? Ok. Continua, como se eu estivesse ali, né? Vendo que ainda tem algum problema, né? Ainda vou ali fazer um retoque. Enfim, eu acho que isso para mim foi um ponto aqui importante, né?
também acho que esse ponto, assim, pensar, né? Nós somos perfeitos, mas nos consideramos imperfeitos, nós temos hábitos que não gostaríamos de ter. Então, é ir com calma, né? Se despindo, né? Talvez até, não sei se essa palavra da renúncia não caberia nisso também. Se despindo daquilo que são essas camadas do que a gente tem do mundo. Porque nós não somos isso, né? Mas isso nos auxilia. Né? Quando você faz uma comida, você usa a panela, mas você não come na panela. Né? Mas ela foi essencial para você fazer a comida. Então, talvez, não sei se é por aí, se eu viajei muito, sabe? Será? Acho que a gente vai parar por aqui hoje e a semana que vem a gente continua. É bacana. Om Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanam mrityurmukshiyamamritate Om Shanti Shanti Shanti